Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, com a sua família e na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a história de Ana. A história de Ana se inicia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, aonde vai falar que Ana era esposa de um homem por nome Eucana. Ana era estéril. Então, Eucana, usando do seu direito, como o homem tinha na época de ter uma segunda esposa, caso a sua primeira não lhe desse filhos, Eucana, ele toma para si uma segunda esposa por nome Penina, que deu filhos a Eucana. E por causa disso, a palavra vai dizer que Penina, rival de Ana, zombava de Ana. E Ana, ela vivia triste, amargurada, ainda que quando Eucana subia ao templo para levar sacrifícios ao Senhor, a Bíblia diz que ele dava porção por Penina e pelos seus filhos. E para Ana, ele dava muito mais, porque ele amava Ana. Ele dava porção dobrada por Ana. Mas Ana, ela tinha a sua vida amargurada pela falta de filhos. Nós bem sabemos que naquela época a mulher que não dava filhos a seu marido, ela era motivo de desonra. E ela clamava ao Senhor por um filho e nunca era atendida. Até que um dia a Bíblia vai relatar que ela se prostra diante do Senhor, ela chora diante do Senhor e ela faz um voto para o Senhor que se o Senhor desse um filho varão para ela o daria para a casa do Senhor para servir todos os dias de sua vida. Nesse momento, o sacerdote Eli, ele vê Ana naquela situação, acha que ela está embriagada, fala para ela deixar a bebida, ela fala, tua serva está angustiada, tua serva não bebe. E ele vai falar para ela, vá em paz, que Deus conceda o teu desejo. E aí, Ana, ela vai embora, ela conhece seu marido, e aí ela vai ter um filho. Esse filho por nome Samuel. Que nós conhecemos a história que ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. E ele serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Todos os dias. Só que além disso, a Bíblia ela vai relatar que Ana, a madre de Ana, se abriu e ela teve filhos, mais filhos. Que a Bíblia não vai dar nomes, não vai dar, como que fala, não vai dar ênfase para esses filhos, nem para os filhos de Penina. Porque o propósito do Senhor na vida de Ana era com Samuel. Então você veja que a história de Ana, ela começa falando de uma mulher triste, amargurada, sem honra, zombada pela sua rival. Mas termina com uma honra tamanha, a ponto do seu filho ser aquele que falava diretamente com Deus. E Deus tem uma nova história para a sua vida, assim como teve para Ana. Não importa como começou a sua história, o importante é como ela vai terminar, é o que Deus vai fazer na sua vida. A história de Ana, ela nos traz uma lição muito interessante. Não desista daquilo que você tem buscado no Senhor. Não desista do milagre que você tem buscado no Senhor. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre na sua vida. E às vezes, nós precisamos ousar como Ana ousou em fazer aquele voto com o Senhor. E Deus abriu a sua madre. Deus operou o milagre em sua vida. E foi muito maior do que ela podia imaginar. A história de Ana nos ensina
que nós devemos confiar no Senhor. Às vezes temos que tomar atitudes radicais, mas que no final tudo vale a pena. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Shalom.